Há momento que você vai ver na sua vida vento de demônio. Quando vento de demônio já entrou na sua família, na sua vida, há de ver a coisa vai começar a acontecer ao mesmo tempo. Há de ver esse teu filho está mal. Há de ver você perder o negócio. Há de ver esse não está a dar. Há de ver cheio de problemas. Você pergunta, o que está a passar? Eu gostaria que você lembra aquele tempo de quando Jesus Cristo com os discípulos dele estavam no barco, no meio de mar, o vento de destruição, vento de problema, vento de demônio começar a bater. O problema não é Jesus, não é aquele barco, não é água. São ventos de problema que estava a haver naquele tempo. Mas o que eu quero te dizer? Quando você começar a frequentar esses problemas na sua vida, você dizer assim, Deus, eu estou contigo. Eu não quero saber que tipo de vento que está vindo na minha vida. Se é vento de morte, se é vento de doença, se é vento de destruir negócio, se é vento de perder dinheiro. Qualquer vento que está, eu não tenho nada a ver. A única coisa que eu sei é você. De jeito que discípulos cansaram, vieram que já não há outra maneira, fé já acabou. O que eles fizeram? Eles chamaram o mestre, que é Jesus Cristo. Disse, Pai, você vê o que estamos a passar. Teu Deus não pode pensar que ele está a dormir. Ele não está a dormir, ele está a ouvir todo. Quando você lhe clamar muito, se você chamar com bem atenção, Deus vai levantar. Como Jesus levantou naquele barco, ele deu comando, ei, para aí, você vento. O vento parou naquele momento. É assim mesmo. Não pode ficar calado, tipo, eu estou com Deus, Deus já sabe. Não, papá. Você, qualquer momento que você está, aonde você está, Deus está aí, Jesus está aí para você. Então, basta você gritar. Se teu tempo ainda não chegou, só um vento de destruição, só basta gritar. Há de ver, Deus vai derramar a força dele para você. Há de ver todo aquele vento vai calmar. Por quê? Toda coisa tem momento. Esse momento de vento que já chegou, não pode deixar esse vento levar ninguém. É como aquele passarinho que leva pintos. Quando ele chega, ele leva. Então não pode admitir para eles levar a coisa que não é, a coisa teu. Aquele vento tem que ir a outro sítio procurar aonde ele vai estragar. Não é com servo de Deus. Partilha vídeo.